é que a gente vai ter? Porque quando Cristo chama esse relacionamento, quando ele falhar, eu vou olhar para ele e vou dizer, cara, eu sei porque ele falhou, porque ele ainda não tem um corpo transformado, igual a mim. A gente não tem um corpo glorificado. Aí quem dera que Jesus, sabe, descesse sobre esse lugar e disse, descendo o corpo glorificado, transformado, não vai pecar mais. Mas aí ele me dá esse privilégio. Mas por quê? Privilégio é pecar? Por quê? Porque nós pecamos. E aí, quando nós reconhecemos a sua misericórdia, nós deixamos e não praticamos mais. Agora, muitas vezes nós temos remorso, ao invés de arrependimento sincero. Remorso, sabe o que é remorso? Você pega, e daqui a pouco você está chorando. Peguei, puta Deus! Mas daqui a 10 minutos, 20 minutos, você faz de novo. E chora de novo. E o que é arrependimento? Mudança de atitude. Se não houver, irmão, você vai continuar na mesma vida. O mesmo problema. Sabe, irmão, na mesma vidazinha. Eu digo de vez em quando, os minhas testemunhas são David e Léa. Pastor, por quê? Porque eles são da minha família. Né? Talvez tivesse mais alguém aqui da minha família, tivesse mais tempo de vida comigo, de relacionamento. Vocês podem perguntar para ele quem eu era. Ciumento, mas também tem a amiga que eu tenho, cheio de rola, né, senhor? O São Zeca Pregado não tem não, mas com a linda. Ciumento, rapaz. Invejoso, sabe, vingativo, orgulhoso. E aí, sabe, Jesus olha para nós e a gente não faz assim, eu te aceito como meu suficiente salvador. Ele diz, bom, agora quem vai cuidar de você sou eu, quem vai mudar você sou eu. E aí Deus começa a nos mudar. E aí, o que é que ele faz? Ele diz assim, peraí, eu vou colocar você agora no teste. Por quê? Porque não vai ser assim não. Não vai ser o varinha de condão, não. Não vai ser o mistério, não vai ser o mágico, não, que vai chegar com a varinha de condão. É o que transformou ele, não. Jesus vai permitir que você passe por circunstâncias que tratam o teu caráter. Quando você, sabe, for magoado, você é um cara vingativo, mas você não posso mais comer, porque eu li na palavra que ele vai fazer a vingança por mim e ele vai me justificar. Sabe, Deus nos mostra isso, Deus nos propõe isso. De mudança de vida não é você, sabe, fazer pelo que você quer, como você quer. Mudança de vida é você dizer, Senhor, e agora o que é que eu faço, como eu faço, por que eu faço e se eu faço? E ele vai dizer assim, segurei meu filho, segurei um pouquinho. Você precisa dar uma, como diz o tio Júnior, uma delegada. Porque você precisa, sabe, cuidar de você para que os seus relacionamentos pessoais sejam diferentes. Para que nós possamos ter uma vida boa com o nosso irmão. Meu irmão, sinceridade, se eu vou voltar na minha infância, quantas vezes eu briguei com as minhas irmãs. E as minhas irmãs, as bichas eram bem serpenidade, não tinha ruim. E pior que elas tinham as unhas grandes. Quando a gente ia brigar com elas, sempre perdia por causa dessas unhas. E ela fazia assim, sempre saia rasgando a gente. Sabe, mas eu olho para a vida, nossa vida hoje, e sabe como é bom poder ter vivido esse momento? Porque nós somos isso, a igreja é isso. Nós somos um filho de mesmo pai, que não toma partido desde que o seu reino, desde que o seu reino não esteja colocado à prova. Aprenda isso, irmão. Diga, irmão. Se Deus vê vocês brigando, Ele vai tornar vocês sábios. Mas se vocês quiserem destruir o reino dele, Ele vai destruir. Pastor, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o rei Neco, o rei Josias se encontraram. E o rei Josias, pela sua própria força, querendo tomar tudo. E o rei Neco tem recebido a ordem do Senhor para executar a ordem. E o rei Josias se interpõe entre Neco e a vontade de Deus. Aí Josias diz assim: daqui você não passa, rei Neco. O rei Neco diz: como é? Eu passo, porque o Senhor
Aí o rei Josias continuou querendo atrapalhar o que o rei Neco queria fazer, porque tinha recebido a ordem de Deus. Você pode ler na Bíblia. E aí o que acontece? O rei Neco foi olhar e matou Josias. Amado, o rei Josias foi um dos que aboliu a idolatria, um dos reis que mais fez pelo reino de Deus. E eu, quando li isso, eu fiquei preocupado. Jesus, como é que pode? Deus, como é que pode? Tu permitiu que um rei teu mate outro rei cristão. Aí o Senhor falou no meu coração: sabe por quê, meu filho? Porque ninguém entra na minha frente. Porque ninguém pode destruir aquilo que eu quero. Você precisa entender que essas imaturidades nossas internas nós podemos resolver. Deus não vai se envolver, não. Mas quando o reino dele, quando a igreja dele está colocada à prova, aí você pode estar certo. Ele se levanta do seu plano, porque a igreja pertence a ele. E a igreja é a noiva dele. E a noiva dele não pode ser manchada. A gente tem que entender isso. Mas eu queria que você abrisse a palavra de Deus aí. Começando. Vai dar tudo certo. Terceira epístola a João. Só tem um capítulo. João, terceira epístola de João, versículo 1. Amém? Já perto do final da Bíblia, antes de Judas e Apocalipse. Amém? Amém. Confesso a você, irmão, que eu tenho pedido essa palavra. Jesus não. Amém? Todos abriram? O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram a testificar da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzirem como é digno para com Deus que bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada da mão dos gentios, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles um primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede e os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Amém? Interessante esse texto. Se for ler a terceira epístola e a segunda também fala sobre isso. Em fim do primeiro século, os ministros itinerantes da igreja viajavam de cidade em cidade. E era comumente que eles eram sustentados pelos crentes nas cidades que eles passavam. E exatamente a viagem. Ou seja, os missionários, os ministros itinerantes iam de cidade em cidade. E havia algumas casas que eles paravam e eram abençoados por esses lugares. Algumas igrejas, algumas casas, né? E passavam por essas cidades e eram tão abençoados que até alguns pagavam até mesmo os custos da viagem. Não só da estadia, mas da viagem. E ele chegava justamente à igreja e tinha também esse costume. Mas se a gente voltar para a epístola, a segunda epístola de João, o apóstolo vai dizer o seguinte: ele vai trazer uma objeção, que ele diz interessante, que cuidado, nem toda pessoa que você recebe é de Deus, nem toda
salvação. Se ele é o nome de Cristo, e você tem que ter o discernimento disso. Se nós voltarmos, volte ali para 2 João, também só tem um capítulo, no versículo 4. Ele vai dizer: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como escrevendo de novo o mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que vivemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste que eu desejo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Olha só, olhamos para o quê? Por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o salteis. Quando o apóstolo está dizendo que cuidado com os que não têm essa doutrina de Cristo, lá no na terceira Cristo, ele diz assim: recebei com caridade os que são de Cristo. E é isso, interessante, é isso que nos fortalece. Por quê? Porque, amado, quando nós olhamos para Gaio, nós vamos ver, esse Gaio não é aquele que teve contato com Paulo, é outro Gaio. Quando nós vamos para a vida de Gaio, nós vamos ver um exemplo de pessoa amorosa. Aquela pessoa que, sabe, que todo mundo chega, sabe, que é perseguido também, sabe, aquela pessoa que Deus está fazendo, as pessoas estão vendo, mas que ele não se promove, e quem promove ele é o Senhor e os outros que têm visto que ele faz. Quando nós vamos olhar para Gaio era um cara amado por João, e uma pessoa saudável espiritualmente. Pastor, o que é saudável espiritualmente? É aquele que não se abala com qualquer coisa, antes vive fundamentado na palavra. Picuinha, disse-me-disse, fofó, luto, peleja, nada disso abala um saudável espiritualmente. E Gaio é assim. Andava na verdade. Gaio andava na verdade. Gaio vivia a verdade. E a verdade era em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gaio também era hospitaleiro. Hoje é difícil ser hospitaleiro. Por quê? Porque ele não conhece mais ninguém. Chega alguém de outra cidade, outro estado, a gente não sabe quem é. Mas Gaio, ele viu a missão, ele cumpriu a missão, ele entendia a missão dele, que era receber os homens de Deus, da estadia, sabe, custear. Era um homem generoso no reino de Deus. Mas, amado meu irmão, você deve entender que no reino de Deus, tem joio, tem trigo, tem problema, tem vitória. Pastor, aqui tem falso, tem, mas também tem o verdadeiro. Sabe, irmão? Tem pessoas ruins, mas também tem que ser boa. E quem disse também que o ruim não pode ficar bom? E quem disse que o falso não pode se tornar verdadeiro? E quem disse que o vaso de